A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor e vamos à Palavra de Deus que está no Evangelho de João 10, 27. Fale apenas de solução. E diz assim a Palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Se você quer crescer, prosperar, ser usado por Deus, ouça a voz do Senhor e seja ovelha, seja discípulo e siga o exemplo do Senhor, seja um imitador de Cristo. A partir de hoje, haja como o Senhor, seja um solucionador de problemas. Em primeiro lugar, evite falar de problemas e fale de soluções. Em todos os milagres e maravilhas, o Senhor ele nunca perguntou qual é o seu problema, qual é a sua luta. Em João 9, do 1 ao 3, o Senhor diz: não importa quem pecou, todos pecam. Atente para as obras de Deus que podem se manifestar sobre ele. As pessoas falavam, pediam, expunham as suas lutas, mas o Senhor só falava de solução, bênção, milagres. No máximo perguntava: o que queres? Quer ficar são? Não fale de problemas, não fale das obras do inimigo. Não dê ibope ao diabo, não seja um propagandista de Satanás. O solucionador de problemas deve falar sobre a sua especialidade, a solução. Falar sobre a palavra. O Senhor foi tentado em corpo, alma e espírito, e venceu. Venceu a tentação usando só Deuteronômio. Deuteronômio 8:3, 6:13, 6:16. E nesse ensinamento agora também nós só usamos o Evangelho de João. Mas temos hoje à nossa disposição 66 livros de poder, com soluções para tudo. Então, por que falar de problemas? Quando orar, peça: Senhor, dê-me a solução. O Senhor só trazia e falava de solução. Seja a sua ovelha e haja como Ele. Sim, irmãos, às vezes as pessoas falam mais do problema do que da solução do problema. E o Senhor, Ele é um solucionador. Nós, como imitadores de Cristo, devemos também sermos solucionadores de problemas através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela soluciona, ela resolve, ela nos dá direção para caminharmos de acordo com a palavra, de acordo com os planos, para ir na frente, solucionarmos as nossas dificuldades e vencermos as nossas batalhas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse ensinamento que o Senhor nos deu, Pai, de sermos imitadores de Cristo, que era um solucionador de problemas, e levarmos apenas a solução para aquele que está em luta, que está em dificuldade, e para a nossa vida também, através da Tua Palavra. Em o nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua capacitação, dá-nos discernimento para usarmos a Tua Palavra, para solucionar, para abençoar aos outros e a nós também. Capacita-nos, dá-nos o Teu entendimento, revela-nos a Tua Palavra e a Tua vontade, para assim desfrutarmos de tudo de bom e de melhor que o Senhor tem prometido na Tua Palavra.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E fiquem conosco para assistir uma mensagem que foi levada lá em nossa igreja. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Romanos, capítulo 7, versículo 15 diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, aquilo que eu odeio, isso faço. Irmãos, acontecia com o apóstolo Paulo e pode acontecer conosco. Ele fazia coisas que não aprovava, até odiava, ele confessa aqui, e não conseguia fazer o que ele aprovava, aquilo que era correto. Ele sabia e queria fazer o certo, mas não conseguia fazer. Ele sabia também o que era errado e não conseguia parar de fazer. Irmãos, o apóstolo Paulo confessa aqui que faltava a ele domínio próprio, e faltava a ele autocontrole. Uma pessoa que não consegue fazer aquilo que ela quer, deseja e acha correto, e não quer fazer aquilo que é errado, ela sabe que é errado, e acaba fazendo o errado e não faz o certo, ela não tem domínio próprio, ela não tem temperança, ela não tem autocontrole. Na realidade, ela não manda na vida dela, quem manda é a carne dela contaminada pelo inimigo. Como uma pessoa viciada que não consegue parar, sabendo que é melhor parar, sabendo que se não parar a vida vai ser destruída, mas não consegue parar. É assim que se viu o apóstolo Paulo, né? Ou seja, ele não conseguia fazer aquilo que ele sabia que era certo, e também não conseguia parar de fazer aquilo que ele sabia que era errado. Não fazer o que é certo e fazer o que é errado é falta de domínio próprio, autocontrole. Você não está conseguindo comandar a sua vida. Muitas vezes o médico recomenda: não coma isso, faz mal à saúde. A pessoa sabe que faz mal. Teve até testemunhos na família de pessoas que viviam comendo isso e teve problemas sérios até a morte, mas ela não consegue dominar a sua vontade. E quando ela está vendo, está lá comendo gordura, comendo doce, né? Comendo açúcar e fazendo aquilo que sabe que vai trazer mal. Por quê, irmãos? Porque a carne dela, contaminada pelo inimigo, está mandando nela. Irmãos, a pessoa que sabe que tem que obedecer a palavra de Deus, porque a obediência à palavra traz bênção, evita os males, afasta todas as coisas ruins, mas ela sabe que tem que obedecer para receber bênção, mas ela não obedece. Falta de domínio próprio. Ela não está mandando na vida dela.
Satanás influenciando a vontade e a carne dela é que está a dominando. Essa situação precisa ser mudada. E o apóstolo Paulo repete aqui no versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então ele tinha consciência que a lei, a palavra é boa, é perfeita, até cria nela, mas não conseguia obedecê-la. Que luta, irmãos! E essa luta não é só do Paulo, é de muitos. É o problema de muitas pessoas. Conhecem, sabem que a palavra é verdade, mas não conseguem obedecer, porque a carne é que domina, é que comanda a vida dela. Mesmo sabendo que as bênçãos vêm pela obediência, ela não consegue obedecer. A vontade de não fazer o errado demonstra que nós concordamos com a palavra. Não posso fazer isso porque isso contraria a palavra de Deus e vai trazer mal para a minha vida. Mas quando está vendo, já está fazendo aquilo que ela sabe que não deve fazer. Irmãos, não é suficiente conhecer a palavra. Não é suficiente crer na palavra. O que é suficiente é conhecer, crer e obedecer a palavra. A obediência é que rege a nossa vida, o nosso futuro. Entenda, irmãos? Porque é a obediência que traz as bênçãos. É a obediência que prova que verdadeiramente a palavra está comandando a vida de uma pessoa. Entendam? E a diferença entre querer e fazer é a mesma diferença entre o fracasso e o sucesso. Tem muitos fracassados que querem fazer, mas aqueles que têm sucesso são aqueles que fazem, creem e obedecem. Entendam? O segredo é obediência à palavra, passando pela vontade da carne, obedecer à palavra, esmurrar a carne, pisotear a carne, mesmo que doa, obedeça a palavra. Só assim você vai estar comandando a sua vida. Quando você colocar o controle nas mãos de Deus, colocando o controle através da palavra de Deus. E o Paulo continua aqui descrevendo a sua luta. Versículo 17, ele diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Fala para o seu irmão do lado: na sua carne não tem bem algum. E com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo concluiu que não era ele, mas era o pecado que habitava na sua carne. É a luta que se trava no interior de todas as pessoas, a luta entre a carne e o espírito dentro de nós. Há uma batalha terrível. A sua carne quer algumas coisas que trazem prazer. O espírito quer que você faça coisas que tragam bênçãos. Entende? Existe uma diferença entre coisas prazerosas e bênção de Deus. Coisas prazerosas são passageiras, às vezes duram até frações de segundo, mas as bênçãos de Deus, elas enriquecem, não acrescentam dores, e elas são duradouras. Então essa luta que se trava entre a carne e o espírito dentro de nós, é uma guerra interior que nós temos, e nós vamos tê-la sempre, enquanto estivermos em carne. Quando acabar a carne, quando você for colocado a 7 palmos embaixo da terra, aí não tem mais carne, aí é o espírito que prevalece. Entendam, mas enquanto você estiver vivo, vai ter uma guerra interior dentro de você, a guerra entre o espírito e a carne. É uma luta
entre a vontade de Deus e a sua vontade. Paulo responsabilizava o pecado que habitava na sua carne por fazer aquilo que ele não queria, porque a carne está contaminada, irmãos. A carne está contaminada por Satanás e pelo mundo, e ela não deve comandar a sua vida. O texto diz que nela não habita bem algum. Então faça a vontade do Espírito e não da carne. O Senhor Jesus diz aqui em Marcos 14:38, vigiai e orai, sempre atentos, sempre alerta e orando, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito do Senhor estava pronto para passar por todo o sofrimento, mas a carne não queria, e ele pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice. O Espírito está pronto, ele quer fazer o bem, mas a carne é fraca e não consegue fazer. A carne é débil, frágil, fraca, contaminada. Ela quer fazer o que dá prazer, e o Espírito quer fazer aquilo que é vontade de Deus e traz bênção. O que você prefere? Prazer do mundo ou bênção de Deus? Se preferir o prazer do mundo, da carne, vai se perder, vai se corromper, vai ser destruído pelo inimigo. O Espírito, ele quer a palavra, mas a carne quer os prazeres do mundo. O Espírito quer perdoar, mas a carne não consegue perdoar. Ela guarda mágoa, ela guarda rancor, ela é fraca. O Espírito quer orar, mas a carne quer assistir TV, ou alguma outra coisa qualquer. O Espírito quer que a pessoa venha à igreja, mas a carne quer ir para outros lugares, quer ir para o shopping, para as festas. É isso, irmãos. Nós estamos aqui porque nós tivemos uma vitória do Espírito sobre a carne. Aqueles que foram derrotados pela carne estão em casa vendo TV, né, ou vendo qualquer outra coisa. Esses são feitos aqueles que tinham compromisso e estavam impossibilitados. Mas aqueles que tinham a possibilidade de vir e não vieram, eles foram vencidos pela carne. E aqueles que vieram... Atos 19, 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Os discípulos do Senhor, em Éfeso, e até hoje muitos que se dizem discípulos do Senhor, não conhecem o Espírito Santo de Deus. Não conhecem e não recebem o Deus Consolador, o Deus Mestre, Deus Intercessor, Deus que habita em nós, o Espírito Santo, que estará conosco para sempre, como revela em João 14,16. Muitos não sabem, mas nós somos dependentes do Espírito Santo para tudo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida. Conheça-o. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Senhor Jesus nasceu. O Verbo se fez carne por ação do Espírito Santo. Nasceu de mulher, passou pela porta, mas pela semente do Espírito Santo. O Senhor Jesus dependia do Espírito Santo para tudo, até para nascer. Em 2 Coríntios 3,6, em João 6,63, também diz que o Espírito Santo nos dá vida, ele nos vivifica. Como o Senhor Jesus, seja dependente do Espírito Santo. Consulte-o todos os dias da sua vida e viva melhor. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Senhor foi acompanhado também pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado, para ser provado pelo diabo. Sem a presença do Espírito Santo, não se resiste às tentações, às armadilhas, aos enganos do diabo. O Espírito Santo nos ensina e nos capacita a resistir às tentações. Ele age na nossa mente, nos convencendo do pecado e do juízo. É o popular peso na consciência. Isso é o Espírito Santo nos corrigindo. Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Durante a sua vida em corpo, o Senhor Jesus era guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. Se você quer ter sucesso em tudo, quer atingir os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos que são aprovados por Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Não faça nada sem consultá-lo, sem ouvir a sua palavra. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida. Consulte-o. Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus precisou da unção do Espírito Santo para cumprir todos os propósitos da sua missão. Note que a missão do Senhor era servir os necessitados. Sem a presença e sem a unção do Espírito Santo, ele não faria perfeito. Nós não prosperamos muito em nossos objetivos sem o Espírito Santo. O inimigo bloqueia, o inimigo impede, mas quando o Espírito Santo nos dirige e ele age, ninguém impede. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu um livro, um best-seller, o livro mais vendido em toda a história da humanidade. Um livro diferente, pois é o único livro com poder de Deus para curar, para libertar, prosperar, transformar e salvar. Quem crê nas promessas e usa os ensinamentos deste livro, que é a palavra de Deus, sempre vence. Em João 14:26, o Senhor Jesus nos revela que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das suas palavras. Leia, medite no livro todo dia. Não se separe dele, conheça a pessoa mais importante da sua vida e leia o seu livro. O Espírito Santo fala conosco e nos revela através da sua palavra. Ele nos dá direção, como vencer e como suportar todas as aflições. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Receber o Espírito Santo é receber os seus dons e os frutos também. Amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, fé, mansidão, brandura, gentileza, domínio próprio são características de quem tem o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Converse com ele o dia todo e todos os dias. Ele é a pessoa mais importante e mais abençoadora da sua vida.
dos meus